na gestão, que eu era vice. Isso, vamos pontuar que eu errei. Secretaria de Ação Social com Túlio Fontes, segundo mandato. Depois com Francis, sendo vice-prefeita. Exatamente. Tá. Vamos lá, então. 2012, como é que foi o convite para você entrar na política? Tá aí, interessante, né? Não, isso vai virar um vídeo curto. Câmera direita, abre a direita. Por que Eliene Liberato entrou na política? Veja bem, como eu entrei, como que foi o processo, né? Por que você entrou? Por que você entrou na política? Por que você quis ser política? Não, na verdade foi tudo assim, uma surpresa, né? Porque eu lembro, deixa eu contar a história para poder entender, né? Fique à vontade. Eu era professora do estado, concursada, e eu estava cedida para o município, como secretária. Nesse processo, o Estado me chamou, todos os professores que estavam, né, em outros órgãos, de volta para a sala de aula. E eu voltei, era janeiro de 2012. Voltei em 2012, saí da assistência social naquele momento, não querendo sair, porque eu estava fazendo um trabalho excelente. E aí, no mês de maio, por aí, eu fui procurada, né? Não sei se você lembra, é a Seu Zata, não sei se você conhece ele, me convidou para eu tomar um café lá na rádio e lá ele me perguntou se eu não queria ser candidata a vereadora. Câmera nela. Zata é amigo de Nilson Magalhães, né? Zata é amigo. Era amigo também do Francis, amigo do Túlio também, era amigo do Túlio também. E aí ele sentou e falou assim, se você tiver interesse de ser candidata a vereadora, eu estou pronta para ajudar. Eu acho que você daria uma excelente vereadora. Aí eu agradeci e falei que eu não tinha interesse de entrar na política. Aí você vê como que é. Se eu não tivesse sido chamada, eu não tinha afastado em janeiro. E eu estava no partido, que era o PSDB, né, o partido que era do Túlio era prefeito na época, a gente estava tudo dentro do PSDB. Lembro como fosse hoje. Aí chegou o mês de junho, que foi a época das convenções. A campanha era 3 meses na época, né? 3 meses. Aí me ligaram, né? Foram atrás de mim. Eu lembro, foi o Alci, o Celinho, perguntar se eu não queria entrar na política. Eu falei que não, de jeito nenhum. Aí nisso o Túlio me ligou. Aí me ligou e falou... O senhor era PSDB na época? Na época PSDB. era PSDB. Francis também? Não, Francis era do MDB. Francis era do MDB. Ele veio PSDB depois. Ele entrou, veio aqui a boa na ficha dele. Aí, nesse processo, o Túlio me ligou e disse, Helena, eu estou indo aí, eu quero conversar com você. Aí me falou... Túlio Fontes. Túlio Fontes. Abre a câmera, por favor. Só para quem está assistindo a gente entender o contexto, 2012... Túlio era prefeito. Túlio terminou o segundo mandato. Túlio podia ser candidato à reeleição. E não foi candidato à reeleição. Ali, só para vocês entenderem o pano de fundo, tinha o doutor Leonardo, que é um médico em Cassis, que veio para Cassis, popular, e ele estava muito bem nas pesquisas, o doutor Leonardo. E tinha essa candidatura do Francis surgindo, que até então tinha uma expertise política e estava essa construção. E o Túlio desistiu da reeleição. Eu lembro não foi candidato à reeleição. O Túlio... justamente, o Túlio, na verdade, os últimos anos de gestão do Túlio, que eu estava junto, ele teve muita dificuldade, não teve apoio nem do governo, acho que o governo federal estava numa crise naquele momento, e ele desistiu, não quis ser candidato. Nesse processo todo, ele vai e apoia o Francis. E foi o momento que ele fez o convite, me ligou, falou que queria falar comigo, e nessa fala comigo, ele falou se eu não aceitaria ser vice do Francis. O Túlio Fontes. O Túlio Fontes. Aí eu falei para ele, eu disse que não ia ser vice, que eu não queria entrar na política. Inclusive, eu e o Filhinho estava com passagem já comprada para viajar, era férias, eu não queria entrar. Pensasse outro nome. Eu falei, não tem outro nome? Vamos pensar outro nome. Ele falou, não, teria que ser você, tal. Você fez um trabalho na assistência social, pode ajudar, pode colaborar, e eu disse não. Aí passou, depois Seu Zata me procurou também, insistiu se eu não queria entrar na política, falei que não. Só que aí as coisas foram afunilando, né? Aí nisso o Túlio sabia que não ia talvez dar conta de me convencer, chamou tia Marília, mãe dele. Aí foram lá em casa os dois, né? E aí ela disse... Faz isso pela cidade, você gosta daqui, foi bem acolhida, tem um trabalho prestado, os dois. Aí eu chamei Filinto, aí ficou da gente pensar. Só enquanto que a gente estava pensando, nesse momento também,
o pessoal que estava ajudando o doutor Leonardo me procuraram também para eu ser vice do Leonardo. E naquele momento eu estava com vontade de ser vice do Leonardo. Por que eu queria ser vice do Leonardo? Porque eu não conhecia o Francis e eu Mas conhecia o Leonardo? Eu conhecia o Leonardo quando eu era da assistência social. Ele fez um trabalho comigo, com a população em situação de rua. E um pensamento político agora aqui, abrindo a câmera. Você queria ser vice do Leonardo porque ele estava em primeiro nas pesquisas. Não era. Ninguém quer ficar vice do Não era. É porque eu, assim... Foi uma virada. Foi uma virada, exatamente. Mas assim, aí o Túlio foi lá em casa com tia Marília tentar me convencer, eu pedi para pensar. No outro dia à noite, o pessoal do Alci, Celinho, acho que o Celso Fanaia estava junto, todo mundo. Uns falavam, não, vai com o doutor Leonardo, outro dizia, vai com Francis. E aí chegou um momento que eu fiquei assim, até aborrecida. Eu falei, não quero, por que eu vou entrar em política, eu posso ajudar? Chegou um momento que eu até falei, gente, eu ajudo de outra forma, não quero ser candidata. Aí, o que o Filinto falava disso? O que ele falava? Eu te incentivava? Não, aí ele falou, é você que decide. O que você decidir, eu te apoio. Aí eu lembro que a gente foi dormir já bem tarde. Tava estourando o prazo da convenção já? Tava. Eu lembro. Tava chegando a convenção. Era no outro dia. Sei que tinha um saco de laranja lá em casa, Celso, e chupou essas laranjas junto com o filhinho Celso Fanaia. Com o Filinto e... Não, você tem que dar resposta. Aí você tem que dar resposta. Eu falei, não, amanhã eu dou a resposta. Aí no outro dia cedo... tocaram a campainha que já estava tudo certo, que eu teria que ser a vice do Francis, que ele queria que fosse uma mulher e teria que ser eu. Não conhecia o Francis. Aí fomos lá na concessionária dele, chegando lá, me apresentaram, e aí a gente conversou, ele perguntou se eu sendo vice, o que é que gostaria por Cáceres. Eu falei, fazer um trabalho, continuar fazendo trabalho social. Aí ele disse que eu ia estar do lado dele ajudando e tal. Eu falei, tá bom, dei sim. Só que aí ainda teve um problema. Não tinha as atas, não tinha fechado. E aí eu vou contar isso aqui que ninguém sabe. Pode falar. Zé Eduardo Torres era o presidente do PSDB na época. Era coordenador do Túlio, né? Não. Ele era secretário do Túlio. Não, ele era secretário do Túlio. Isso. E ele era o coordenador não, ele era secretário do Túlio e era presidente do partido. PSDB. Mas você mandava no diretório ali? Não mandava não. Acho que eu era vice-presidente e ele era o presidente. Aí eu lembro... Mas convenceram você ali, só para fechar essa história. Convenceram eu ali. O Celso Fanaia, chupou na laranja. Ficou decidido, aí no outro dia cedo nós fomos lá e fechou. Fechou. Só que não, mas ali não fechou. Porque... Não, fechou a opinião. A minha opinião fechou, mas ainda estavam atrás. Eu sei que foi um movimento forte, até para Alencar ser vice do Francis. Pedro Henry estava também. Eu sei que movimentou muito. E nesse movimento, nós fomos para o Maitá. Quando chegamos lá no Maitá, Zé Eduardo estava lá e ficou... Não, quem vai ser vice não vai ser ela, vai ser eu. Sou cacerense, começou. Aí começou aquela briga, E aí, naquela hora ali, eu levantei e falei, eu não mereço passar por isso. Tchau, gente, não quero serviço de ninguém. Saí de lá. Aí, de novo, lembro, Márcio Lacerda também, você vê, até Márcio Lacerda estava no meio, no processo. Me chamou, calma, tenha calma, as coisas você tem que aceitar, tal. Aí eu sei que no final da tarde fechou, eu me tornei vice do Francis. Aí você conheceu o Francis na véspera? Na véspera, não conhecia. Eu conhecia